Candidato, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela sua presença. Grande prazer, Eugênia. Estou à sua disposição para responder as perguntas que você queira fazer. A primeira pergunta é, eu queria que o senhor fizesse uma breve apresentação sobre a sua pessoa. Olha, eu sou Inácio Arruda, eu nasci ali no bairro Dias Macedo, um bairro assim, próximo do estádio Castelão. Quando eu nasci chamava-se Parque Olinda, depois transformou-se no Dias Macedo. Ali uma família muito simples, muito humilde, um bairro que não tinha condições assim, de escola, de infraestrutura, transporte, água. Era um bairro, embora hoje seja próximo do centro da cidade, era muito distante naquela época, era uma região de sítios e fazendas. Então as condições eram difíceis, mas a vida era simples e muito boa. Acho que nós éramos 7 irmãos, minha mãe, Dona Francisca, meu pai também, Francisco Lopes, funcionário de serviços gerais ali da base aérea de Fortaleza, mas tinha assim aquela vontade enorme que os filhos todos conseguissem fazer a sua formação, ter a sua formação, estudar, chegar na universidade. Com isso, nós fizemos escola técnica, depois da escola técnica, estudei no liceu, primeiro no Eugênio Gomes, antes até numa escolinha de Alpendre, que era a escola do seu Zequinha, na época, que era a escola Antônio Dias Macedo, depois do Eugênio Gomes, depois do Eugênio Gomes, Liceu do Ceará, Escola Técnica, Universidade Federal, onde ingressei em 2 cursos, o curso de matemática e depois o curso de Direito, embora não tenha concluído nenhum dos 2. Acho que foi muito importante, sobretudo, essa ideia de formação que meus pais tiveram. Minha mãe era autodidata, preparou-se sozinha para poder ensinar os filhos a ler, escrever, conhecer a língua portuguesa e conhecer também os fundamentos da matemática. E por que o senhor resolveu entrar para a política? Olha, as condições, acho que do próprio bairro que eu nasci e me criei, nos conduziram para isso. Ali, querendo estudar mais, nós passamos a conviver dentro de uma biblioteca comunitária que tinha no bairro. E, assim, ocasionalmente, eu me transformei no coordenador da biblioteca. Uma necessidade, eu fui indicado pelos jovens todos como pessoa que deveria coordenar a biblioteca. E, a partir dali, nós já começamos a fazer política. Não com mandato, mas discutindo os problemas da comunidade. Acho que foi aqui o início, digamos assim, da nossa carreira política. E depois isso virou uma consequência. Quando o meu partido precisou de um candidato para discutir as suas ideias na Constituinte, o meu nome foi indicado. Então eu passo a ter uma carreira também no parlamento local, vereador, depois deputado estadual, deputado federal e senador. Candidato, e qual a sua intimidade com Deus e como o senhor lida com a sua fé? Olha, nós somos de uma família muito religiosa. Meu pai, minha mãe. Meu pai é um fervoroso católico, devoto de São Francisco, de Canindé. Uma família, então, com essa relação, com essa ligação. No meu bairro também nós tivemos uma relação muito forte, porque esses grupos de jovens todos estavam ligados à igreja, e isso nos deu uma relação muito forte. Mas a minha relação, primeiro, é de grande respeito a todas as religiões, que acho que é assim que nós devemos proceder. As pessoas públicas não podem discriminar nenhuma religião, tem que aceitá-las, compreendê-las e conviver com as pessoas dentro da sua fé. Acho que é assim que eu tenho que me posicionar, nesse respeito adequado e muito importante. Mesmo porque muitos grupos religiosos realizam trabalhos sociais de grande significado. Na minha comunidade que eu nasci e me criei, uma boa parte, digamos assim, de serviços que deveriam ser do Estado, da Prefeitura, do Governo do Estado ou do Governo Federal, eram realizados por congregações religiosas. Às vezes a questão do ensino, da educação, da formação, a primeira era dada ali dentro do convívio com as religiões. Isso inicialmente com a Igreja Católica, que praticamente no início era a única igreja que existia no meu bairro, depois com a Assembleia de Deus, que passou a existir na nossa comunidade, e com outros grupos evangélicos, grupos espíritas que funcionavam na nossa comunidade, grupos de Umbanda que funcionavam na nossa comunidade. Então você tinha uma diversidade enorme de religiões. Eu acho que nós temos que ter um grande respeito com todos que têm professado a sua fé, inclusive com aqueles que não têm, para que a gente possa garantir que aquela política pública seja desenvolvida de forma laica, como o Brasil defendeu já durante tantos anos nas suas constituições, de que nós devemos ter um respeito grande por todos, mas o Estado não pode se definir por um. Então, acho que é assim que nós devemos nos conduzir sempre como pessoa pública.
Candidato, o que o senhor pretende fazer pelos animais, de um modo geral, pelos animais também abandonados nas ruas e pelos confinados? Olha, essa é uma questão muito importante. Hoje nós temos uma quantidade de animais muito grande, cães, gatos, aves, tá certo? Que são, muitas vezes, são abandonados, outros são confinados, que são animais que não podem estar confinados, estão confinados em residências ou estão confinados nas mãos do poder público em condições inadequadas. Acho que nós temos primeiro que fazer modificar a relação do poder público, do município com os animais. Nós temos que fazer um trabalho grande de recolher os animais, alimentar os animais, cuidar adequadamente dos animais. Nós temos hoje um dos cursos mais importantes de veterinária no país, que é o curso de veterinária da Universidade Estadual. Há uma grande sensibilidade dos profissionais em relação ao tratamento dos animais em grandes cidades, que é o caso de Fortaleza. E, além disso, você tem transmissão de alguns tipos de doenças que atingem os animais e que também são transmitidas para os humanos. Então, você tem um duplo trabalho. O trabalho de cuidar dos animais, que eu acho que nós temos que ampliar a nossa capacidade do município de Fortaleza. Nós temos poucas unidades e muito concentradas em uma região só da cidade. Nós temos uma quantidade grande de animais na região leste da cidade, já na rua. Nós temos uma quantidade grande na região oeste da cidade e nós não temos um aparato público capaz de fazer esse atendimento. Nós temos que construir mais locais adequados. Na verdade, nós temos que aproveitar algumas áreas de parques onde você possa ter que esses animais com mais espaço para que eles não fiquem prisioneiros naquele espaço público. Então, você tem condições de fazer isso porque existe espaço público para isso. Você tem que fazer um convênio, que é a minha ideia, que a gente possa fazer um convênio direto com a Universidade Estadual do Ceará, para que o curso de veterinária possa estar integrado diretamente ao município no cuidado dos animais. E nós temos que investir também na produção de vacinas dentro do nosso espaço. Nós temos que investigar aqui na nossa região. Você veja o caso da leishmaniose, nós temos uma verdadeira epidemia. Fortaleza é a cidade campeã de leishmaniose no Brasil, porque nós tivemos um desmatamento muito grande na região metropolitana. O mosquito migrou e passou a conviver na área urbana diretamente, o que levou a uma contaminação grande dos animais, e essa contaminação também vai se dando com os seres humanos. Então você tem que ter um tratamento com os animais e um cuidado com os seres humanos que estão sendo contaminados pela leishmaniose. Isso no caso específico que nós estamos falando, mas tem outras doenças transmitidas por outros animais. Os pombos transmitem um tipo de doença, os gatos transmitem outro tipo de doença. Então, por isso, nós temos que ter um cuidado muito grande, um zelo muito grande, e é, sim, papel do poder público municipal cuidar e tratar dos animais da cidade. E como o senhor pretende, o que o senhor pretende fazer pelos idosos? Esse é um outro tema muito importante na nossa cidade. A primeira, talvez, iniciativa seja de você qualificar os nossos idosos. Eles muitas vezes precisam, olha, eles terminam, eles se aposentam e querem ter uma outra atividade, inclusive profissional. Eles se aposentaram de uma atividade e querem ter outra atividade profissional. Você tem que oferecer uma grande quantidade de oportunidades. E acho que aqui nós temos que agir, primeiro, na área cultural. Você pode oferecer quantas atividades na área cultural você pode oferecer para as pessoas que conseguiram uma aposentadoria, que é uma conquista, e que podem desenvolver uma outra atividade. Ele pode ser músico numa orquestra, ele pode cantar num coral, ele pode fazer teatro, ele pode ser um artista plástico. Então, você tem uma gama de atividades que você pode desenvolver com as pessoas idosas. As pessoas idosas, hoje, nós temos jogos nacionais e internacionais, modalidades como voleibol, futebol de salão, futebol feminino. Quer dizer, você tem uma grande quantidade de atividades esportivas que você também pode inserir as pessoas idosas. Então, você tem que oferecer, é nossa obrigação oferecer essa oportunidade. Você tem espaços públicos nas praças, quer dizer, em determinadas áreas do mundo. Hoje isso já acontece muito na Europa, mas no mundo oriental principalmente, no Extremo Oriente, as pessoas se exercitam muito, praticam muita atividade física relacionada com a dança, com o movimento do corpo, para poder estar em boa forma física permanentemente. Acho que as academias que podem funcionar nas praças públicas, acho que é sim uma grande oportunidade. Então nós temos, o Ministério da Cultura tem programas com os municípios.
nós podemos acessar esses programas. O Ministério do Esporte tem programas destinados especialmente às pessoas idosas. Quer dizer, é o esporte para as pessoas idosas especificamente. Acho que esse movimento nós podemos fazer dentro do município de Fortaleza, num convênio que reúne o município e também o governo federal. O governo estadual pode participar, mas acho que principalmente o governo federal e o governo municipal. Uma segunda parte é o cuidado dos idosos nas casas que recebem os idosos, nos albergues, nos abrigos. Olha, Fortaleza só tem um abrigo público de idosos, que digamos assim, coordenado pelo Estado, conhecido como Abrigo dos Idosos, ali na Olavo Bilac, uma região oeste já da cidade de Fortaleza. É preciso você ampliar, não é possível. Você precisa de pelo menos uns 4, 5 albergues que recebam os idosos, que sejam abrigos de idosos, que tenham profissionais das várias áreas para atender, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Tem que ter um cuidado muito completo. Você tem muitos idosos hoje, por exemplo, na rua. Eles precisam desse cuidado, eles precisam ser recepcionados por essas casas. E um reforço, acho que é muito importante que o município tem que dar, articulado com o Estado e com a União, às casas que atuam com os idosos e que são, digamos assim, filantrópicas. Nós temos já um conjunto de 3 a 4, 5, 6 casas que são muito importantes que nós temos que agregar. O que o senhor vai fazer para melhorar o atendimento dos hospitais públicos de Fortaleza? Eu tenho discutido intensamente essa questão, é um problema crucial da vida das pessoas. As pessoas esperam um prefeito que resolva um problema preliminar, primeiríssimo, que é fazer com que o posto de saúde, que é o que está mais próximo da comunidade, da nossa população, que cresceu bastante, ele seja atendido ali. Ali você tem que reestruturar os postos. Tem postos de saúde que não merecem o nome de posto de saúde, então você tem que reestruturar, tem que ter agilidade, tem que ter rapidez e fazer com que o posto funcione adequadamente. Acho que a primeira coisa que um prefeito que queira ter o nome de prefeito tem que fazer é cuidar para o posto de saúde, que é a unidade mais simples, é a básica, mas é a que está mais próxima da comunidade, consiga funcionar com médico, remédio, enfermeiro, os auxiliares ali dentro daquela unidade. Acho que esse é o básico. Antes de pensar em construir qualquer coisa nova, vamos fazer funcionar o que tem. Vamos dobrar a capacidade dos Gonzaguinhas e Frotinhas. Por quê? Eles têm 30 anos praticamente, quase todos. E eles estão do tamanho que eram quando nasceram. Quer dizer, 50 leitos, 60, o máximo que cresceu foi para 64 leitos. Nós temos que mudar essa realidade. Nós temos que dobrar. Por quê? Porque a população de Fortaleza ela dobrou nos últimos 30 anos. Quase dobrou. E as regiões onde estão os Frotinhas, é o caso de Messejana, Antônio Bezerra e Parangaba, e os Gonzaguinhas, que é Messejana, Zé Walter e Barra do Ceará, essas regiões mais que dobraram. Algumas foram multiplicadas até por 5 a sua população. E essas unidades estão ali, do mesmo tamanho, pequenininha, como se servissem apenas aquele bairro, aquela comunidade. Eu dou o exemplo sempre do Gonzaguinha, lá do conjunto Zé Walter, porque quando ele foi construído, ali só existia o conjunto Zé Walter, mais nada no seu entorno. Hoje, no entorno do Zé Walter, tem uma grande cidade. O Gonzaguinha não comporta mais, ele não tem condições de atender. Eu acho que o nosso dever de casa de um prefeito competente é dobrar a capacidade dos Frotinhas, dobrar a capacidade dos Gonzaguinhas, dar aos Frotinhas as mesmas condições em termos de equipamentos. E profissionais nós temos muitos, muito qualificados, mas assim, os equipamentos que tem no IJF, nós podemos ter sim ali no Frotinha, com as mesmas condições, um tomógrafo, uma ressonância. Quer dizer, esses equipamentos de precisão que hoje nós temos na medicina, que podem ajudar a população, você tem que ter ali. Você não precisa transportar ninguém do Frotinha para o IJF, a não ser que seja uma situação gravíssima, extremada, é que você transporta para o IJF. Você tem que dar condições que a população seja hoje atendida nas proximidades do seu bairro, da sua comunidade. Acho que assim é que um prefeito tem que agir. E onde e como o senhor pretende valorizar e resgatar a área de lazer para a população? Essa é uma área também, uma questão muito importante para a cidade. Você veja que nós temos um dos maiores parques urbanos em uma cidade da América do Sul, está em Fortaleza, que é o Parque do Cocó. É um parque hoje trabalhado pelo Estado, mas o Estado não pode agir sem o consentimento e a articulação com o município. Nós temos também o Parque Adair Barreto. Nós estamos investindo muito para termos o Parque Raquel de Queiroz, que liga
ali o Monte Castelo, o bairro Ellery, até chegar no Rio Maranguapinho novamente, tá certo? Então é uma área que pega assim, vários bairros da cidade de Fortaleza, na região oeste, onde precisa muito de atividades de lazer. Nós temos o Parque Rio Branco, também um parque muito importante da cidade. Nós temos os centros sociais urbanos, que precisam ser reconstituídos, transformados completamente. Você tem o CSU lá do Zé Walter, você tem o CSU aqui do Presidente Médici, aqui no Planalto Rodoviário, você tem o CSU lá do bairro João Arruda, ali no final do Planalto do Pici. Essas 3 unidades precisam ser recompostas para atender às necessidades atuais. E essas áreas de lazer, entretenimento públicas, elas têm que ser ampliadas, elas têm que ser cuidadas, você tem que ter cuidado. Dentro do Adair Barreto você tem que ter uma boa presença da Guarda Municipal. Lá no Raquel de Queiroz, que nós queremos ampliar, fazer crescer, nós também temos que cuidar para poder as pessoas visitarem e estarem seguras. Nós queremos fazer um grande convênio com o Estado para usar adequadamente o Parque do Cocó, porque é uma área enorme e que ainda é pouco utilizada pela população. Então, você tem sim condições de utilizar bem essas áreas públicas, oferecendo oportunidades à população. Você tem espaço, esses espaços públicos, eles são usados para prática de esporte, para atividades culturais, para meditação. Quer dizer, você tem muita atividade que a população pode exercer nessas áreas públicas. E o melhor é que hoje o governo federal tem interesse em ajudar, em contribuir. Eu estive com a nossa ministra Isabela Teixeira, que é a ministra do Meio Ambiente, discutindo um parque da cidade para transformá-lo numa espécie de referência para a Copa do Mundo, para ser um parque de visitação pública local, nacional e internacional. E pensamos no Parque Adair Barreto, pensamos no Parque do Cocó, para fazer esse convênio município, Estado e União, para oferecer oportunidades a todos os que nos visitam e especialmente para nós que estamos aqui na cidade. E se ele for bom para os fortalezenses, ele também vai ser muito bom para quem vem de outros estados brasileiros e, sobretudo, daqueles que vêm do estrangeiro, para que a gente não ofereça apenas o mar. Quer dizer, o mar é muito bom, é muito gostoso, eu acho que todos têm que ter a oportunidade de estar presente numa boa praia, tomando um bom banho, cuidar bem das nossas praias, para que elas não fiquem sempre com aquela plaquinha de poluída. Nós temos que despoluir as nossas praias, mas, sobretudo, oferecer outras oportunidades para a nossa população. E o que o senhor pretende fazer para a segurança, para a educação e pelas crianças que estão abandonadas nas ruas? Olha, as crianças, nós temos que resgatar uma oferta que foi feita para Fortaleza de construir 80 creches. Fortaleza deixou de construir, afirmando que nós não tínhamos os terrenos para construir. Eu digo que não é verdade. Fortaleza tem sim espaço nos bairros. Eu dialogando com as comunidades permanentemente, elas têm dito para mim: Inácio, nós conseguimos o terreno, nós vamos atrás com você com o terreno, a prefeitura vai comprar um terreno relativamente barato, porque há sim sensibilidade para se construir uma creche na comunidade. Então, você construir 80 creches na cidade de Fortaleza significa oferecer para quase 100 mil crianças que não têm o direito hoje a ter educação infantil, essa oportunidade. Inclusive, é um tratado internacional que o Brasil assinou e que os municípios são os responsáveis em aplicar. E por isso que o governo federal está disponibilizando a construção e manutenção, o custeio dessas unidades para que a gente possa garantir que as crianças tenham acesso à educação. Acho que isso é chave, isso é estratégico. Depois, melhorar o ensino fundamental, dando oportunidade aos professores. Nós temos os melhores mestres que estão aqui em Fortaleza, então nós não podemos ter uma educação inferior a nenhum outro município do nosso estado. Nós temos que ser aquele município que puxa a qualidade da educação no estado. Então, formação continuada para os professores é positivo, é importante, e avaliação permanente do nosso trabalho. Acho que os professores vão gostar sim de ter um prefeito capaz de ajudá-los a avaliar a sua qualidade e a qualidade do ensino que está sendo prestado para a nossa população. Então, acho que aqui, em relação à questão das crianças, que é muito importante para a nossa cidade de Fortaleza, eu tenho assim a minha opinião de que nós temos que fazer tudo que a gente puder pela educação, porque ela é que vai permitir que a gente tenha um bom cuidado do meio ambiente, é a educação que permite que a gente melhore os vetores de saúde da nossa cidade, que a gente diminua a contaminação por vetores que a gente conhece muito bem na cidade de Fortaleza. É com a educação que você tem mais capacidade de exigir, de cobrar dos governantes
Por exemplo, cidade de Fortaleza só tem 50% de rede de esgoto, quer dizer, metade, quando Fortaleza arrecada 70% da receita da Companhia de Água e Esgoto. Então, nós precisamos dizer para o governador, governador, nós precisamos sentar aqui, nós dois, à mesa e dizer, olha, vamos completar o esgotamento sanitário da cidade de Fortaleza. Isso elimina muitas doenças, isso ajuda a população, isso ajuda o conceito da cidade. E acho que uma outra questão assim, estratégica da cidade é reconstituir o seu Instituto de Planejamento. Quer dizer, não é possível a educação ser boa, a saúde ser boa, nenhuma atividade de lazer, cultura, esporte, se você não tiver uma estrutura de planejamento que pense a cidade no seu conjunto, que veja o sistema viário, que veja a questão do trânsito. Acho que a questão de planejar, recriar o Instituto de Planejamento é uma medida assim emergencial do governo municipal. Candidato, existe alguma consideração final que o senhor queira deixar para os nossos telespectadores? Sim, eu quero primeiro agradecer essa oportunidade, pedir o voto de todos vocês, da Eugênia, do Anselmo, de todos que fazem aqui a TV. Me dirigir aos eleitores, eu tenho assim, a impressão e a imaginação de que a cidade deve ser governada por quem conhece a cidade, por quem tem sentimento de amor pela cidade, dedicação à cidade, às suas causas, que já buscaram contribuir com a cidade de Fortaleza, indo atrás de recursos, organizando a comunidade, organizando a sociedade de Fortaleza, as comunidades mais simples, lutando para que projetos pudessem dar certo e funcionassem na cidade. Eu cito o caso do exemplo significativo do Maranguapinho, que foi uma obra discutida pelas comunidades, buscando dar solução ao problema das áreas que a população morava, digamos assim, dentro d'água, que eram áreas de risco da cidade de Fortaleza. Foram elas que conosco elaboraram aquele projeto, que resultou em um programa que a FUNASA transformou em projeto executivo. Nós entregamos para o governador entregou para o presidente Lula. Hoje é uma grande obra que está sendo feita na nossa cidade. Então veja como você pode, com o trabalho conjunto da comunidade, com lideranças políticas, desenvolver a sua cidade. Eu acho que é essa oportunidade que nós estamos solicitando ao eleitor de Fortaleza, pedindo ao eleitor de Fortaleza, votar 65, votar em Inácio Chico Lopes, é a garantia de que você está votando em quem conhece a cidade, tem se dedicado à cidade e que tem um projeto que nós consideramos que é possível de ser executado em colaboração com a cidade e, sobretudo, com o governo do Estado e também com o governo federal, que tem obrigações com a cidade e é gente que nós também apoiamos. Candidato Inácio Arruda, do PCdoB, muito obrigado pela presença. Obrigado, Eugênia, por favor, um grande prazer, estamos às ordens. E vença o melhor, candidato. Obrigado.